Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Bari e vamos começar já agradecendo os nossos parceiros que nos ajudam a manter esse projeto tão importante de pé, a Suprimed, a SciTech Medical e a Ginga.store. Vou começar pedindo também para vocês se inscreverem no nosso canal, porque isso ajuda a que esse conteúdo chegue a mais gente e que chegue até você, se você ativar o sininho. E nesse novo episódio do Pod Bari, estamos hoje com a doutora Caroline Amaral, médica psiquiatra, para falar de um tema tão importante, né? E muitas vezes a gente escuta umas conversas aqui e ali, que é sobre o transtorno do abuso do álcool relacionado à cirurgia bariátrica. Doutora Caroline, mais uma vez, muito bem-vinda. A Caroline, então, como a gente sabe, ela é especialista em saúde mental. Além disso, ela também conversa muito e trata bastante pacientes que submetem à cirurgia bariátrica e ainda mais, ela é especialista em transtornos do álcool e abuso de drogas, então nada melhor do que trazer uma médica especialista nesse combo todo para tirar as nossas dúvidas e poder orientar melhor os nossos pacientes. Prazer imenso estar com vocês novamente, assim, esse podcast ele é maravilhoso, ele traz informações para as pessoas e o conhecimento ele só é válido se a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas, então prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho sobre a questão do álcool, né? Bem, Carol, então falando sobre transtorno de abuso de álcool, vamos começar de uma forma conceitual, para não tirar aquele papo do bar, né? Tá bebendo muito, você bebe pouco, bebe muito, afinal, com a médica especialista. O que seria um transtorno de abuso do álcool? Seja na população geral mesmo, falando da população geral, o que a gente teria que se preocupar? Sempre que a gente tem um consumo, e falo não só da questão do álcool, mas de substâncias em geral, e álcool está entre esses critérios, quando a gente tem uma substância e a gente pensa em reduzir o volume dela, não, hoje eu vou tomar pouco e sempre eu bebo a mais do que deveria, eu não consigo controlar o tempo que eu estou bebendo, ou então eu tenho prejuízos em relação a esse consumo. Tudo isso a gente tem que ficar alerta e três coisas muito importantes: tolerância, resistência e abstinência, né? Tolerância é sempre que você antes você tomava um pouquinho e agora você está precisando tomar doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito que antes, você está ficando mais resistente. E a abstinência é você, quando fica sem a substância, às vezes não precisa nem ficar sem o álcool, você tomou uma grande quantidade ontem e hoje tomou uma menorzinha, você já tem sintomas de falta daquela substância no seu corpo. Então, ter esses, é o acordar de manhã e ter aquele tremozinho. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ficar de olho. Uma vez, um episódio, ok. Mas se isso, ao longo dos últimos 12 meses, em algum momento da vida você apresentou esse problema durante 12 meses, a gente tem um problema com o álcool. E aí, se você parou, não significa que você não tem mais. Exato. Porque é igual a obesidade. É mais uma crônico. Das doenças que são crônicas, né? E você falando isso, cara, eu acho que é muito importante a gente trazer esse highlight aí, né? Trazer isso para a luz, porque muitas vezes a dependência química parece que o paciente dependente é o que está na sarjeta, não trabalha mais, acorda bebendo, dorme bebendo ou acaba caindo. E não é verdade, né? Então, o que a gente vai vivenciar e vivencia é uma gama enorme da população, né? Uma porcentagem que não é remota, né? Não é pequena, de pessoas funcionais que trabalham, que têm família, que tocam a vida e que, como tem um consumo de álcool que não impede a rotina do dia a dia, atrapalha, mas não impede, demora muito para se levantar dessa hipótese como um problema. E isso recai sobre a bariátrica, né? Porque Sim. Quantas vezes no consultório de vocês, e no meu eu vejo isso muito, você faz todo um pré-operatório, passou com um psicólogo, passou com um nutricionista, a família vai, a família passa com a nutri, passa com a psico, passa com o cirurgião, ninguém em nenhum momento levanta a hipótese: olha, eu acho que meu marido ou minha esposa bebe demais. É uma doença subdiagnosticada, né, Caroline? Muito. Se você for ver hoje no mundo, atualmente, pessoas que têm uso problemático com álcool é 4,1%. De drogas ilícitas, 0,6%. Então, assim, nossa, é muita gente. Muito diferente de uso problemático agora. E isso é subdiagnosticado, porque quando você vai falar de álcool, a própria pessoa não sabe, não acha problema com aquilo. Quando a gente vai ver por critério mesmo, o bebê em binge, bebê em excesso, para homem seria 5 doses e para mulher 4. Já seria um uso problemático de álcool. Quem é que não, né? Então, mas é esse 4. Tô aqui pensando como uma paciente, como amigos e amigas que bebem falando, será que eu tenho ou não tenho? Vamos pensar. Mas esse 4 tem a ver também com dias da semana ou só um final de semana também poderia trazer isso? O bebê em binge é uma vez. Em um episódio que você toma aquilo, para a mulher seriam 4 e doses médias, por exemplo, vinho, 150 ml, a cerveja, do que a gente pegaria em um bar. Então, assim, isso aí já seria uma coisa pra gente ficar em alerta, que nesse episódio que você já bebeu a mais. E as pessoas não consideram isso beber mais, porque o álcool é algo que está socialmente aceito aí há mais de 10 mil anos. A gente tem relato do uso do álcool em várias situações. E
passa despercebido. E a pessoa muitas vezes acha que não é um uso problemático e tá lá, levando multa de trânsito. Eu fico sem beber 6 meses, mas quando eu bebo, essa pessoa, né, esse paciente, eu fico sem beber 6 meses, mas no dia que eu bebo, eu tenho um prejuízo, eu bato o carro, eu brigo com a esposa, eu não consigo parar. Então eu tenho problema. É porque mostrou aí uma desregulação de controle, né? Sim, de controle. A gente precisa olhar para isso. é a história do socialmente aceito que faz com que a gente não tenha diagnóstico, né? E diferente, não diferente da obesidade, mas muito parecido, as pessoas que te veem numa festa, o que a gente vê ali as pessoas tomando, eu tomo só 3 cervejas por semana, ou quando eu vou numa festa eu bebo um pouquinho, mas também a pessoa vai relaxar, né? Ninguém tem a gente não tem socialmente essa sensibilidade de olhar e falar, poxa, isso é um problema, assim como na obesidade. Então esse paralelo é muito forte, né? De novo, várias doenças confluentes, que uma piora a outra. E aí a gente acaba tendo subdiagnóstico e dificuldade de tratar. Sim. E quando a gente vai fazer um pré-operatório de um paciente, a gente pergunta e a gente vai tentando trazer as coisas para que a gente possa dar um tratamento completo, a gente vai descobrindo. E aí, por isso que as pessoas falam, não, mas aí com a bariátrica tudo aconteceu. Então é mais um ponto que a gente vê que tudo acaba recaindo sobre a bariátrica, né? Quando, na verdade, a gente não vê nenhuma comprovação em relação a isso. Aí vem aquela velha história, né? Para aquelas pessoas que relatam nos estudos a questão de problema com o uso de álcool no pós-bariátrico, aparecem geralmente pós 2 anos, estão relacionadas a ter esse problema antes, o que não significa na hora que você realmente está fazendo a cirurgia bariátrica, eu passei 5 anos sem beber, mas se eu tive em algum momento na vida o diagnóstico de dependência de álcool, eu continuo tendo, como eu tenho de obesidade. Então não significa que eu não tenho. E uma coisa que é importante também é assim, mas eu não bebo todo dia. Eu escuto no meu consultório, acho que vocês também. Não, doutora, mas eu não bebo todo dia, eu não sou alcoólatra. Tá, mas como é o seu beber? Não, eu só bebo de fim de semana. Mas todo fim de semana? É, né? E tem aquela coisa do pertencer, né? Mas você não vai tomar nenhum drink? Como que você fica nessa festa, assim? Então, é tanta coisa junta, mas esse do fim de semana é muito comum, é quase que diário no consultório. Mas acho que é desafiador, porque também a gente pega populações que a gente tem que pensar na faixa etária. Você pegar um jovem que beba todo final de semana, talvez ele pode estar se expondo ao risco, Sim. mas está muito esperado para a faixa etária, para experimentação. Faz parte da fase, passamos por isso. Eu já faz tempo, mas passei. Mais comum, também. né? Diferente de você pegar um pai de família, 50 anos, que mantém a mesma vibe. Sim. Eu acho que também tem esse olhar que dificulta um pouco, né? E tem também a questão de você avaliar prejuízos que essa pessoa está tendo. Exato. Uma coisa é você tomar um vinhozinho no final de semana, não ter histórico de dependência de álcool, não ter histórico de prejuízos. E aí a gente vai acompanhando, não tem por que estar podando as pessoas, porque eu confesso que eu sou uma profunda admiradora de vinho. Somos. Então, assim, cada caso é um caso, a gente também não vai sair podando todo mundo, como a gente falou, é uma coisa que é socialmente aceito e até estimulado. Mas, se a gente for falar da medicina, a gente vai dizer que nada é saudável, né? Independente de obesidade e cirurgia bariátrica, a gente não poderia liberar nada de álcool zero. Mas, pensando na vida real como ela é, a gente vai avaliar cada caso e o que prejuízo traz ou não para a vida de cada um. E eu acho que uma coisa que eu sempre tento me perguntar, porque eu acho que quem faz bariátrica há muito tempo, a gente tem ali, aqui provavelmente as 3 estão chegando pacientes na nossa cabeça. E pacientes que eu tenho histórias que eu penso, poxa vida, né? Não tem como, porque é uma obesidade, é uma doença, acho que a dependência química, né? Álcool e drogas, ela tem uma característica que ela envolve, é uma doença do paciente, que torna a família doente e torna a equipe que está acompanhando sofrida. Eu não sei se é fato isso, mas a minha percepção é que você é mais invadido ao tratar, porque realmente a doença é muito malévola no geral, né? Tô falando da dependência quando a gente vê o dano real, né? E isso acaba me trazendo o cenário de que muitas vezes eu falo, poxa vida, se não a cirurgia piorou, e eu não acho que a cirurgia cause nada, é mais aquele slogan que a bariátrica, depois da bariátrica, tudo é pela bariátrica, né? Uhum. Mas certamente houve, eu sempre jogo para mim isso, da minha parte, uma falta de percepção. Eu não percebi no pré-operatório, eu não consegui, eu não fui capaz, não como culpa, mas o que a gente pode melhorar como equipe multidisciplinar para levantar isso e não impedir a cirurgia. São pacientes que vão se beneficiar com a cirurgia, mas trazer um cuidado no pré-operatório que o proteja de alguma maneira, né, no pós-operatório.
Eu acho que é muita questão de informação, inclusive para o profissional também, para deixar o paciente muito à vontade em relação a ser acolhido em relação a esse quadro, porque se você acha que é algo de falta de caráter, você não vai nem aceitar que você tem, entende? Uhum. Então, se você consegue mostrar para ele, ó, a gente tem uma partezinha no nosso cérebro que é o sistema de recompensa cerebral, que ele se estimula para que a gente tenha prazer com coisas que mantêm a vida. Comer, fazer sexo, dormir, enfim, se defender em uma situação de risco. Quem tem problema com dependência, quem tem predisposição para isso, vai fazer com que a substância a qual você tem a dependência se ative isso muito mais, de uma forma que seja mais importante do que eu dormir, do que eu comer, do que fazer sexo, enfim. Então, é uma coisa maior do que você, que sozinho vai ser difícil. Mostrar para o paciente dessa forma que, assim, ó, é algo que a gente precisa cuidar, não é algo que você precisa ter vergonha. A gente primeiro precisa identificar, dar abertura para acolher, e o paciente observando isso, conseguir junto com você observar onde tem os prejuízos. E aí a gente vai conseguir intervir. E uma Pode falar. Desculpa, Carol. E uma coisa que me preocupa muito é que, como você disse no começo, né? Isso costuma acontecer ali depois do período que a gente chama de lua de mel, que são os 2 primeiros anos depois da cirurgia, que é quando a grande maioria perde o acompanhamento. Sim. Então, isso se torna cada vez mais grave. E aí, acho que eu tenho casos, talvez vocês também, desse paciente que volta 5 anos depois da cirurgia bariátrica, com um prejuízo familiar, emocional, financeiro muito grande. E aí recai muito no que a Ana falou. Você fala, meu Deus, né? E aí? Como agir, o que fazer? Mas tudo vem lá do começo, de novo, manter o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. E esse começo que você diz é realmente nós todos, né? Porque o paciente vem pra gente, né? Vem pro Sim. cirurgião. Claro, a gente tem a equipe multi que nos ajuda, tem a nossa psicóloga, a Nutri que também pesca algumas coisinhas quando vai fazer o diário alimentar, mas cabe a nós, né, questionarmos, tá, quanto que é de álcool que você bebe? Tem prejuízo? Não tem? Não tem por quê? O transtorno do abuso do álcool é uma contraindicação à cirurgia bariátrica se ela não está em tratamento. Sim. Né? Sim. É uma tal como qualquer outra doença crônica que não está sendo tratada. Podemos falar, tenho asma brônquica, tenho asma, eu tenho crise todo mês, doutora, até internei há 2 meses atrás. Ela pode fazer a bari? Não pode. Não, qualquer Podemos falar Agora qualquer não. outra doença, né? Diabetes com hemoglobina glicada de 11. Posso fazer a bari? Também não posso. Tô tendo abuso de álcool. Vou fazer a bari agora? Não. Você vai tratar, vamos fazer o tratamento multidisciplinar. Quando a gente tiver um bom acompanhamento, aí sim, pode ser que você tenha um melhor resultado. Não é momento também. Por isso que a gente tem que ter um olhar atento. E seguir cuidando no pós, né? Agora, eu acho que eu hoje em dia tenho uma premissa que, primeiro, eu tento orientar, que eu ver se faz sentido para você, Carol. Mas a gente tem uma variação da anatomia com a cirurgia em que nós diminuímos o volume gástrico. Uhum. E com isso, a gente vai fazer com que o álcool chegue mais rápido no delgado e a absorção vai ser muito mais rápida. A grande verdade é essa. Então, eu sempre penso que num pós-operatório, você vai ter esse estímulo da zona de retroalimentação com uma potência maior. A gente fala dessa questão de 2 anos após, tem mais isso, mas o bebê em binge, em excesso e perder o controle, a gente consegue ter nos 2 primeiros anos, mesmo sem ter o diagnóstico de dependência. Mas o que é que acontece? É o esperado, fisiologicamente falando, em relação à perda de peso e não à cirurgia bariátrica. Quando você pega 2 pessoas com obesidade e essa aqui nunca tentou fazer outra medida de tratamento e essa aqui tentou tudo e não conseguiu, essa vai operar e essa não. Só a perda de peso, quando você vai ver ali a relação da perda de peso, uma pessoa com maior grau de obesidade, ela vai absorver mais álcool e eliminar lentamente para a corrente sanguínea aquele álcool ali. Então não vai subir rápido para o cérebro, para você perder o controle. Então, só a perda de peso aí, você perdendo com cirurgia bariátrica ou sem a cirurgia bariátrica, já faria você ter esse acesso ao álcool mais rápido, né? Só que a cirurgia bariátrica vou ter muito mais, mas você vai perder muito mais peso aqui também, entende? E mesmo sem cirurgia bariátrica, sem obesidade, enfim, quando lembra lá, nossa coleguinha fala assim, você está bebendo demais, coma um pouquinho, toma um pouquinho de água, porque o ter mais alimento aí nesse estômago vai fazer com que esse alimento vai ser lentamente essa absorção de álcool. Mas se a ideia é que a gente coma menos, que também perca peso, eu não posso comer o que eu comia antes. Então, assim, a gente não pode culpar o instrumento por estar cumprindo a sua função, né? Então... E uma coisa muito comum que, pelo menos os pacientes de pós-operatório que eu vejo, é a história do eu tenho que escolher. Ou eu como, ou eu bebo. E aí acaba tendo um prejuízo maior ainda, porque o paciente tá numa festa, tá num contexto social ali que ele vai escolher tomar a bebida alcoólica para sentir parte, incluído, para participar daquele momento, ele não come.
Porque se ele come, ele já não consegue beber. O espaço reduzido também piora um pouquinho isso nesse sentido da Sim. escolha, né? E vai absorver muito mais rápido. E o negócio é tão doido, né? Que vocês devem ter vivenciado isso. Normalmente é um paciente que pera. O paciente que tem a doença, seja dependência química ou álcool, normalmente ele é um paciente refratário a tratamento. Demora muito. Ele namora com tratamento. Eu falo que eles ficam secando o gelo, né? A hora que a coisa pega, ele vai para o tratamento. A família reclamou demais, ele tomou uma prensa no trabalho, perdeu o trabalho, ele fala, pô, agora eu vou parar. Aí ele busca o tratamento. Só que existe ali uma ambivalência, gente. Ele está estimulando a zona de retroalimentação. Chega uma hora que o consumo do álcool e da droga é melhor do que tudo. E aí, como parar? Aí ele vai, seca o gelo, melhora um pouquinho, aí ele abandona. Tem aquela fase do namoro, né? Eu vou conseguir conviver com isso, não é? Sim. É fato, né? Acho que sim. E aí é o que controlar. acontece é que ele tá sem acompanhamento e tem coisa que recidiva mais peso do que álcool, mais calórica. Calórico. Então aí a gente tem um Caloria paciente vazia. mega desnutrido, porque padrão alimentar acabou. Suplementação de vitamina esqueceu. Que o álcool por peso. si só já impede a absorção Absorção. adequada, principalmente de vitaminas Então eu complexos diria B. que para a bariátrica ela não tem nenhum impacto em causar a dependência, mas que o paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica deveria ter total consciência do quanto o álcool pode destruir o controle da doença e obesidade, além de todo o resto da vida, né? Sim. Então, eu posso falar no meu consultório alguns casos que me tocaram muito, e de fato eu falei que é uma patologia que o familiar sofre, o paciente sofre, é uma doença da família também, e o profissional da área de saúde, eu me sinto muito invadida, talvez por questões minhas, mas como é bom quando você tem esse paciente sob controle. Eu acho que é legal mostrar isso, né? Sim. Eu tenho uma paciente no consultório que eu não a operei. É uma paciente que não tinha contato com álcool no pré-operatório, ela operou com 18 anos. Olha como é desafiador fazer um diagnóstico nessa faixa etária. Sim. E aí eu fico imaginando uma jovem, emagreceu, e ela começa a fazer uso do álcool no pós-operatório. Nem culpa a família, porque assim, talvez já tivesse nela uma série de características de maior risco, mas não identificado. Começa a fazer uso do álcool. Essa paciente, quando chega a mim, recidiva completa de peso. E qual era a preocupação dela? Voltei a ser obesa. Ela não estava nem um pouco preocupada com álcool no começo. Mas abuso sério, perder trabalho, Uau. culminou de uma maneira que eu, junto com a psicóloga, pensamos em buscar a família para tentar uma internação dela à revelia. Uhum. Porque eu estava muito preocupada com a filha. E hoje essa paciente está completando 9 anos de abstinência. Está comigo até hoje. E hoje Maravilhoso. está fazendo tratamento Coisa clínico boa. para recidiva de peso. Como é bom quando a gente consegue ver que é uma doença não curável, mas absolutamente controlável, né? Quando a gente tem uma equipe e o protagonismo do paciente, né? E por isso que é importante, principalmente nesse caso que você fala de pacientes muito jovens também, a gente ter esse acompanhamento, esse olho melhor da equipe, mais atento, mais acolhedor, tanto da equipe como da família também, porque às vezes, por exemplo, o paciente ele não acha que está bebendo demais, mas a esposa já diz, ó, doutora, não é bem assim. Então, de investigar adequadamente isso, porque a gente consegue detectar fatores de riscos e conseguir mostrar também para o paciente aos pouquinhos onde a gente precisa melhorar para ter as melhores respostas. Aí, quais seriam os fatores de riscos em relação à questão do abuso de álcool, né? Paciente muito jovem, porque aí a gente já não tem a questão da nossa inibição, né, dos impulsos. A gente está indo em formação. Paciente muito jovem, paciente que tem baixa autoestima, e a obesidade por si só já tem essa questão de baixa autoestima, né? Aí tem também paciente que em algum momento na vida, mesmo que agora não tenha mais, que teve problema em uso de, com 13 anos eu usei por muito tempo, mas agora melhorei, mas teve em algum momento da vida uso de substâncias também para dispor a questão de uso de álcool, ter outros problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, porque agora eu estou com um corpo novo, e aí eu tenho que me socializar, e aí eu tenho que muito que isso gera ansiedade, então assim, tá de alerta também para outros quadros de saúde mental, sabendo que isso pode predispor a essa questão da cirurgia bariátrica. Então, a questão de dependência de álcool, e aí a gente não pode novamente culpar a cirurgia bariátrica. E uma coisa que a Ana falou e que me fez lembrar de algumas pacientes que eu tenho, essa paciente estava lá na obesidade, tinha um quadro associado de depressão, isso pelo menos para mim, no público feminino, onde a gente percebe uma baixa autoestima, tende a ser um pouquinho maior na minha percepção, não sei na de vocês. Essa paciente, ela vai eliminando peso, ela vai se sentindo melhor, ela vai recuperando a autoestima, e aí ela tem essa ansiedade do socializar. E ela acaba socializando mais, ela sai mais, ela
tem mais amigos, ela, assim, socialmente ela vai pra festa, pra balada, pro bar, e aí ela meio que se sente obrigada a participar do uso de álcool pra se sentir integrada. Ah, não, doutora, mas é só um drink. Mas em que frequência? Então, eu acho que esse momento de entender em que horas que isso se tornou uma preocupação, né? Acho que a recidiva de peso que a Ana falou é imprescindível, a recidiva, e outros prejuízos que você enxergaria assim que seria um alerta para aquela família, até mesmo para esse paciente que está ouvindo a gente falar assim, opa, acho que eu posso me cuidar desde já. É importante isso que você falou também, porque talvez essa pessoa nunca foi exposta à substância, ao álcool antes, entende? E aí investigar todas as questões em relação a possível impulsividade de comportamento, porque comportamentos impulsivos também predispõem a ter outros quadros impulsivos no pós-bariátricos, e aí não é a cirurgia, é uma predisposição, e se eu me exponho ao mundo, eu vou ter mais possibilidade de ter gatilhos de desenvolvê-los. Isso, a questão genética. A questão genética para álcool é quase 60% das pessoas têm uma questão genética. É quase 60%. Tem até um estudo falando que é bem interessante sobre adoção. Você pegar um filho adotivo, né, de uma pessoa, filho de pessoas alcoolistas, e colocar num lar que ninguém bebe, um lar bem estruturado, essa pessoa tem mais predisposição a ter consumo de álcool, a dependência de álcool, do que ao contrário. Eu pegar um paciente de pais não dependentes de álcool e colocar num lar que todo mundo bebe, essa pessoa sem genética é capaz de ela não beber, mesmo tendo um lar onde todo mundo bebe, sabe? Então, assim, é muito forte a questão da dependência de álcool. Então, é importante a gente investigar. Forte, eu acho cada vez mais como a obesidade, né? A gente frisar o quanto existe uma questão genética embutida. O ambiente, ele pode promover ou ele pode retardar, proteger, mas ele não impede a genética. Então, alguém que vai fazer a cirurgia bariátrica, esse dado é precioso, né? Você vai se expor a uma cirurgia bariátrica ou você vai se expor à vida, e você já sabe. Seu pai foi alcoólatra, era alcoolista. Na sua família, você tem alguns casos de alcoolismo, dependência química. Não se exponha. Não bata para ver. Eu falo isso para minha filha. Filha, não experimenta. Não vai apostar que você vai dar no certo, porque a gente tem uma bagagem do dar errado. Não vai. Sem desafiar, né, Ana? Não desafia. Não se desafia. Não cutuca a genética, porque ela é soberana, né? Se você der um empurrão, a coisa vai. Então, é um dado que também, quantas vezes a gente não pergunta, eu trago essa minha culpa. Sim. E talvez entender a história familiar do nosso paciente. Porque a gente sempre pergunta o quê? Tem história de obesidade na família? Sim. Tem história de diabetes na família? Sempre. Não está no nosso métier? A gente pergunta, tem história de alcoolismo na sua família? E a gente, até os profissionais de saúde mental, eu vejo que muita gente pergunta assim, tem histórico, tem antecedente familiar de saúde mental? Tem ou já teve de saúde mental? Mas as pessoas às vezes não acham que álcool é problema de saúde mental. Acha que o saúde mental seria ser depressivo, ser esquizofrênico, depressivo que não levanta da cama, só Ninguém isso. fala desse uso de substância. Ninguém fala. Verdade. Então, às vezes eu pergunto isso e falo assim, alguém tem problema com o uso de álcool? Aí aparece. Avô, pai, tios e meu irmão, se começar não para, sabe? Então, é isso que a gente precisa investigar e alertar essa paciente, que talvez ela não tenha uma vida social agora, né? E aí vai, depois da cirurgia bariátrica, querer se socializar, sair, se sentir melhor com o seu corpo e vai se expor a situações que antes não tinha. Então, se você tem predisposição para dependência, não arrisca. E que vale a pena, quando a gente fala, né, de bariátrica e abuso do álcool, o paciente ter isso, né, sempre como um alerta. Porque muitas vezes até, né, como nós estávamos falando anteriormente, muitas vezes esse transtorno do álcool, ele aparece depois de 2, 3, 4, 5 anos. Mas será que ele vem por quê? Porque naquele momento da lua de mel da Bari, ele tá mais magrinho, ele tá feliz, a Nutri nem deixa ele beber, não pode, é proibido porque tem gás na cerveja e tal, enfim. E ele tá atrelado naquela mudança, ele tá muito feliz, o álcool não combina com isso, e vamos que vamos. Só que ao passar do tempo, vai passando, ele larga a mão do médico, larga a mão da equipe, e aí ele vai fazer uso, que é uma coisa prazerosa, como você mesma falou, e ele vai tentar até beber o que ele bebia lá atrás, e vai ver que ele vai ficar bêbado muito mais rápido, pela questão da ausência, da diminuição do peso, que acontece com qualquer um, e vai chegar mais rápido o alimento ali no estômago, como acontece no bypass, e ele pode desenvolver um transtorno do álcool, como a Ana falou, que é trágico, tanto para ele, para toda a família. A gente tem que se atentar nisso no consultório. Sim. Eu digo até, como você falou, fazer a nossa meia-culpa como cirurgião. Claro. A gente fica tão preocupada com a diabetes, com a pressão descontrolada, e com o rim, e com aquilo, e com isso, e... Tá, mas e a questão do álcool? Como que é na sua família? Como é com você?
antes de operar. Vamos conversar sobre isso? Será que isso está junto, atrelado na sua doença obesidade? Vamos conversar sobre isso hoje? Eu acho que a gente tem que pensar isso num ponto de vista de ser uma equipe, né? Eu acho que mais importante, e eu falo isso muito nos grupos que eu faço, porque a obesidade é uma doença castradora. O paciente está chegando lá para operar, ele não está discutindo 1 ano de sobrepeso. São pacientes que às vezes passaram a vida. Quantos de vocês, a obesidade te incomoda? Quando você começa a pensar na obesidade, o paciente responde, não, mas eu já nasci obeso. Sim, com certeza. Essa é uma frase corriqueira pra gente, Eu nunca né? vivi fora dessa dor. Desde Então, sempre, né? É isso. Então, o paciente que chega lá, ele tá indo porque ele vê na bariátrica uma luz ali, né? E realmente é para o tratamento da doença obesidade. Então, quando ele pensa em qualquer coisa que possa proibir, cara, ele não vai querer. Então, a primeira coisa que eu trago para a palestra é: entendam que aqui você vai operar, porque é o primeiro melhor tratamento para a doença obesidade que já falhou o tratamento clínico. Nós queremos te levar para a cirurgia melhor. Não tem o que você fale que vai falar não. Então, eu realmente consumo álcool, eu sou alcoolista. Tá bom, vamos tratar. Você Sim. vai operar, mas você pode não operar esse mês, mas você vai operar. Não trazer, porque eu acho que isso que fica de desinformação. Né? Um tratamento de dependência química, de todas, não só de álcool, é importante a gente sempre frisar para o paciente, a gente não está aqui para lhe julgar, a gente não está aqui para apontar falha, porque isso aí o paciente já tem demais, sabe? Mas a gente está aqui para estender uma mão, e eu preciso que seja muito verdadeiro quando você sentir que tentou e não conseguiu, porque eu preciso que você fale, porque se você não falar, a gente não sabe onde tem que intervir. Então é isso, é acolher o paciente e dizer que eu preciso que você seja sincero, aqui, de mão dada, pra gente seguir. A Ana sempre fala, e eu gosto muito dessa fala dela, que é do protagonismo. Também tem protagonismo aí, porque você assumir, tem gente ali para te acolher, você assumir que você tem um problema, a gente consegue ajudar. Porque às vezes o paciente chega e fala assim, é porque eu fui em tal médico e ele não me disse isso ou aquilo que eu esperava ouvir. Eu falei, tá, mas você perguntou? Você perguntou para ele, você expôs que talvez você quisesse saber mais? Não. A gente não tem bola de cristal, então não tem como a gente saber. Então, nesse momento, também tem que ter protagonismo de você falar, não, doutora Ana, meu pai bebia, eu bebo de fim de semana, eu bebo numa festa, voltei carregado. Então, assim, isso também é protagonismo, gente, para você ter um resultado melhor da cirurgia e viver melhor. E orientar o paciente, assim, porque a gente não vai proibir a cirurgia bariátrica para sentar 1 ano sem fazer, né, sem beber, na verdade, 1 ano sem beber. E aí, mas ele bebeu em algum momento na vida e não vai operar. Não, eu entendo que a cirurgia bariátrica, ele vai ter mais de 60 doenças aí, se eu não fizer, a obesidade vai trazer mais de 60 doenças para ele, que botar na balança, né? E aí eu vou ter que dar o protagonismo para ele de dizer, o seguinte é esse, aqui está o instrumento, se a gente não fizer, a gente vai ter várias outras doenças, mas você tem uma aqui que você vai precisar ter cuidado, porque vai ter que precisar ter cuidado como está tendo até agora. A cirurgia bariátrica não vai curar ela. E aí, esse protagonismo que a gente precisa dar no paciente. Se esse episódio serve, acho que talvez seja a joia desse episódio, é que quem esteja assistindo, se olhe um pouco, né? Reflita sobre o seu próprio comportamento. Porque eu acho que se olhar no espelho é bom demais quando você se olha verdadeiramente, né? Olhar para dentro, né? Não que tá fora. A gente tem a mania de olhar o espelho para fora. E isso é a máscara que a gente coloca para a sociedade, mas olha para dentro. Analisa como é teu consumo hoje, analisa se você já tem alguém da tua família reclamando que você bebe demais quando vai na festa, se os amigos falam, aquele fulano fez a bariátrica e agora não para de beber. Entenda que tem tratamento, são doenças que andam juntas, mais uma vez, uma retroalimenta a outra, mas precisam ser tratadas em paralelo, porque senão a gente acaba não mantendo o resultado nem do tratamento da obesidade, além do poder destrutivo, né, da dependência química, ele é destrutivo, né? E de associar outros problemas de saúde mental também, Exato. né? Aí volta a depressão, a ansiedade. Se a gente parar para pensar, 4% da população perdendo qualidade de vida, perdendo produtividade. É muita coisa, né? É muita coisa. E a gente só olha para Cracolândia, para não sei o que lá, quando tem uma porcentagem muito maior. Problemas com álcool. Entender que não é, assim... Eu ainda escuto muito isso, acho que todas nós escutamos, acho que esse episódio vem para ajudar e informar muita coisa. Não é culpa da bariátrica, né? Então, primeiro, genética, predisposição e tem a questão do emagrecimento. Pessoas que emagreceram muito também têm essa condição aí mais facilmente de desenvolver, né? Mas isso é importante, que a bariátrica não causa, mas quando a gente não trata, ela pode potencializar várias doenças também.
Então, o que cabe a gente aqui bastante falar tirar um mito, né? Que a gente fala muito dos mitos e verdades da bariátrica. Sim. O mito é, cirurgia bariátrica leva a troca de compulsão? O paciente tem compulsão alimentar, ele não vai mais conseguir comer, ele vai ter compulsão por álcool. Ouvimos demais isso. Joga no Google, vai ver no Instagram. O povo adora falar isso. Isso é verdade? Não é. É Não, mito. Tanto que os estudos falam, você mesma falou, e a gente já falou muito sobre isso, que normalmente o transtorno do abuso de álcool vem depois de 2 anos. Então, Sim. quer dizer o quê? Eu tenho compulsão antes de operar, eu fico 2 anos linda e depois eu troco compulsão por álcool? Isso não faz nada a ver. Né? Então é importante a gente lembrar disso. É uma troca de compulsão? Não é. Agora, Cá, você sabe que a gente ainda tem... A ausência de resultado não é um resultado, né? E eu acho que a questão do álcool é algo que me preocupa. Sim. E eu acho que a gente ainda está numa zona de trabalho na literatura que não pode dizer que a bariátrica causa, mas eu li um trabalho específico comparando internações, e aí eu queria falar disso, que vai além da dependência, mas de cirrose no pós-operatório. Então, é um trabalho feito com pacientes alcoolistas que internavam por alguma descompensação hepática causada pelo álcool, né, gente? Cirrose. E era separado pacientes que tinham feito qualquer cirurgia abdominal e pacientes que tinham feito cirurgia bariátrica. E sim, a doença hepática aí é maior no paciente da bariátrica. E entendo que porque tem uma absorção maior do álcool, e aí acaba potencializando uma toxicidade maior. Então, trazer também, apesar de a total certeza de que não é a obesidade que causou, você fez uma cirurgia para tratar uma doença, se responsabilize por esse tratamento plenamente, incluindo não ter abuso de substância química e álcool. Ô, Carol, desculpa te cortar, é que eu acho que ela acabou e eu pensei nisso como cabeça de paciente, né? Tá, e o que é o tratamento? O que é o tratamento da dependência do álcool? O que a psiquiatra pode me ajudar? Que pro médico que eu procuro? Eu só ia pegar só o ganchinho dela para não perder, da questão do tratamento, que é aquela história de toda escolha exige uma renúncia, né? Que tudo na vida a gente vai pegar uma coisa melhor, mas vai renunciar a outra coisa que a gente quer muito. Qualquer cirurgia. Vai fazer cirurgia cardíaca, o índice que a gente tem de aumento de depressão no pós-imediato é imenso. Então, assim, a gente vai ter algumas consequências, mas todo o tratamento, até uma dipirona que eu faço para você, eu preciso saber botar na balança o risco e o benefício que eu tenho. Eu tenho que trazer mais benefícios do que malefícios. E os benefícios que a gente traz são muito maiores. Então, é isso, né? Tem coisas que a gente está estudando ainda sobre a cirurgia bariátrica, mas eu não posso deixar de fazer para quem tem indicação. Sem dúvida. E é tão importante esse dado porque a história da bariátrica é culpada de tudo, recaiu sobre a cirurgia bariátrica, mas a gente tem vários dados de outros procedimentos cirúrgicos que também não podem deixar de ser feitos, revascularização cardíaca, enfim, que também vão ter aí um índice aumentado de depressão pós e nada se fala sobre isso, justamente porque eu acho que vem muito da raiz da história da obesidade não ser doença, de novo, né, Ana, né? Sim, com certeza. A hora que a obesidade for entendida como doença, ninguém fala para alguém com câncer de estômago não opere. Imagina. E infartado? Não vamos revascularizar. Imagina. E ninguém fala para um paciente que fez uma gastrectomia por tumor, foi a cirurgia que fez ele beber. Ninguém fala. Então, a bariátrica ainda tem esse preconceito e por isso a gente opera tão pouco. A gente opera 2% da população que poderia ter benefício com a cirurgia. É por esse tipo de desinformação. E até a gente ter mais estudos sobre para poder falar o que é que causa de prejuízo para a gente poder intervir também. Outro dia a gente viu, né, a Karina até me mandou uma mensagem de uma postagem sobre suicídio. É isso, são trabalhos ruins, eu peguei alguns trabalhos por conta daquilo. E aí você tem informações baseadas em trabalhos científicos de qualidade reduzida, trabalhos observacionais muitas vezes, que não tem muito impacto, junto um monte de trabalho ruim e dali sai uma informação. Né? Então, da mesma maneira desse da cirrose, é um trabalho no mar. Eu posso afirmar isso? Não, eu posso dizer, precisamos continuar estudando. Sim. Mas hoje a gente já sabe, e aí literatura não falta, que a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento para doença, obesidade severa que falhou o tratamento clínico e vai aumentar a sobrevida. Sim. E se a gente tiver que tratar um alcoolista para que ele possa operar, trate e opere, mas continue o tratamento depois. Porque muitas vezes, né? E muitas vezes essa mudança do estilo de vida que esse paciente vai construir no seu pós-operatório faz com que ele melhore do abuso do álcool dele pro resto da vida. Sim. Então piora. Não, e muitos até melhoram. Ele vai ter o controle da doença dele, porque ele viu que ele tinha que mudar tudo e o álcool não casava com aquilo, né? Exatamente. E a gente volta
para o mesmo lugar, né? Equipe multidisciplinar. Exatamente. Sempre. E conversando. Não é? E a gente tá chegando no final do episódio, Carol, eu tô só pensando em relação a tratamentos mesmo, né? Então, quando a gente fala sobre tratamento, como você mesma disse, equipe multidisciplinar. E o que mais que o paciente pode dispor, às vezes, de... Não, mas até de interdisciplinar mesmo, quando eu falo, até para quem não tem problema com obesidade, para quem não faz cirurgia bariátrica, o tratamento de dependências químicas, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar, sabe? A gente precisa ver as partes emocionais que levaram a gente até aquilo, a gente precisa ver o contexto social que levou o paciente àquilo, as outras condições clínicas e, não tenho dinheiro para fazer acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, não. Existe o CAPS, álcool e droga, como eu falei para você, né, que tem essa equipe multidisciplinar que faz esse acompanhamento direcionado. Também tem outras, como os alcoólicos anônimos, quem tem problema com álcool e droga também, os narcóticos anônimos. Muitas pessoas podem ter preconceito com isso, mas tem equipes muito boas que vão trazer esse acolhimento, essas informações, acolher a família, acolher o paciente. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para se cercar de informação, de acolhimento, para poder tratar essa patologia seria uma boa. E como a informação é a chave, né? E como aqui a gente tem um grande alcance, como esse paciente, a última pergunta, como esse paciente que hoje não tem condições de ter um plano de saúde ou fazer um tratamento particular, chega num CAPS, Carol? Que caminho a gente toma, essa família, para a gente deixar uma orientação muito válida aqui? Geralmente o CAPS, álcool e droga, tem vários, né? O 3, ele é o que tem acolhimento, que tem o acolhimento noturno, que a gente chama que é a internação, que é voluntária do paciente, mas sempre tem a porta aberta, você fica lá, tem alguém da equipe multidisciplinar, seja enfermeiro, médico, assistente social, psicólogo, que vai entender a sua história, ver se você tem realmente indicação para estar ali e fazer esse acompanhamento conjunto. Aí vai direcionar para uma equipe que vai estar acompanhando o caso direitinho. Olha que coisa, eu não sabia que o CAPS era porta aberta, por exemplo. Porta aberta. Eu não sabia. E Que legal. Tem alguns que são 24 horas, o AD3. Incrível. É como aqueles lugares de DST/AIDS que tem aqui em São Paulo que funcionam super bem, né? Ele é porta aberta. Se você tá com dúvida, você vai lá, faz o exame, já passa com a psiquiatra, já passa com não sei o que, já passa com o assistente social, já passa com o médico. Tem tudo caminho, no mesmo né, dia. gente? É maravilhoso. Tem caminho, né? Tem que procurar. E a gente recebe, por exemplo, tem muita gente que fez cirurgia bariátrica e tá 2, 3 anos sem acompanhamento, perdeu o plano de saúde e tal, e chega muitas vezes lá com um quadro muito ruim de saúde mental, mal. E aí, quando a gente vai ver, é a vitamina que está faltando, e consegue esse acolhimento no CAPS. E até para o pré-operatório, que eu estava até comentando antes de entrar aqui, tem paciente que ele fala, não, você não vai, a gente entende que a cirurgia é importante para você, mas a gente vai estabilizar primeiro. E aí fica com o paciente ali, precisou ficar 7 meses comigo, e a psicóloga e a equipe toda até ver que ela estava pronta para aquilo, que é entender qual era não vai curar, mas que vai entender qual é o papel dela, né, nessa parceria para o tratamento da doença obesidade e da transtorno por uso de álcool. Não impede, né? Não impede impede, de forma nenhuma. Só precisa estar cuidada. Hoje foi um dia de muita desmistificação, Nossa. né? Sobre uso de álcool, uso social do álcool, uso recreativo do álcool e a vida real, né? Sim. A vida real é essa. É a vida real que a gente tem uma doença crônica que é a obesidade, eu quero tratar, eu quero fazer a bariátrica. E como é que eu vou tratar isso junto com essa questão que pode vir a aparecer, né? Sim. Então, Eu acho que uma coisa que me veio e a gente tem que falar o paciente é portador da obesidade, ele tem uma doença, ele não, por isso, não tem outras, né? Uhum. A nossa caixinha é grande. Total. Que a gente possa abrir espaço para isso, para poder se deixar conduzir por uma equipe e não ter medo de diagnósticos, porque ele muitas vezes é libertador, né? Sim. Se você tem um diagnóstico de depressão, muitas vezes você se liberta de muitas coisas que você passou anos da vida e não conseguia justificar por quê. E assim qualquer diagnóstico que venha, se abra para isso, se abra para a equipe. A gente está para acolher, para andar junto. Não é para castrar, para apontar dedo, porque é doença, gente. Não é caráter, é doença. E a Quando gente todo precisa mundo tratar. tiver esse olhar, aí a gente vai construir uma sociedade que vai realmente acolher mais. E quanto melhor você cuida de uma coisa, você melhora as outras. Porque assim, se eu melhoro a ansiedade, eu consigo melhorar o açúcar no sangue, porque eu como menos doce. E aí uma coisa vai puxando a outra. Então é importante que você fale de todos os seus prejuízos, não só daquilo que está gritante. Que a pessoa é uma só, né? A gente vai ter... O ideal é que a gente trate aquela pessoa por completo, não só de uma coisa ou de outra. Eu não consigo separar um estômago de um cérebro. Então, a pessoa é uma só. Exatamente. Carol, E bom, deixa eu só dar um recadinho final aqui, Ká. Para vocês ficarem aqui com a gente até o último episódio. Lembrando que a gente tem
cupons de desconto para você manter a sua vitamina em dia, mesmo em situações mais difíceis. Tem aqui 10% de desconto em toda a linha da Suprimed. O cupom é PODBARY10. E no site da ginga.store, moda para corpos em transformação, a gente também tem cupom de desconto PODBARY. Vai lá ver, não perde. Quando a gente fala de saúde mental, eu acho que é uma coisa tão gostosa e afável e que a gente tem que conversar muito sobre isso, né? Nós cirurgiões, a gente botar a mão na massa, né, Carolina? A gente gosta de ir lá, resolver, e faz, acontece e tal, né? Só que na realidade não, né? Na realidade a doença, a obesidade é uma coisa muito mais ampla. Então, eu fico muito feliz quando a gente traz propostas e assuntos de saúde mental que podem fazer com que a gente leve uma qualidade de vida muito melhor para todos os nossos pacientes, levando boas informações. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui para a gente falar sobre um assunto tão importante. Eu que super agradeço, um prazer imenso estar aqui com vocês. Sempre que possível, se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estarei por aqui. Muito bem. Que vai ter mais umas 10 vezes. Será um prazer. Pessoal, até o próximo episódio do Pod Bari. Vem com a gente.